Quarta-feira, dia 1 de Abril, é a altura de mais um tema de dia aqui no 00, desta vez relacionado com a seleção portuguesa que realizou dois amigáveis durante os últimos dias, contra o México e agora contra os Estados Unidos da América. O meu nome é Miguel Freitas, estou acompanhado por Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00. Pedro, bom dia. Vamos diretos aqui ao assunto do tema de dia desta quarta-feira. O que é que Portugal ganhou nestes dois jogos amigáveis na América? Olha, descontando logo à partida eventuais contrapartidas financeiras, comerciais, sabemos que neste tipo de direções há sempre uma tentativa de agradar alguns sponsors, portanto coloco já essa parte comercial um bocadinho de lado. Parece-me que houve aqui uma boa oportunidade de aproximação às comunidades imigrantes de Portugal no México e nos Estados Unidos, que é sempre naturalmente um dado relevante porque esta gente passa demasiado tempo fora da sua pátria e no fundo abraça Portugal quando este tipo de jogos são realizados nas terras que eles escolheram para viver e trabalhar e serem felizes. Depois terá permitido também a Roberto Martínez trabalhar de perto com alguns jogadores que não conhece tão bem, pelo menos no dia-a-dia de trabalho, mesmo na parte mais de perfil comportamental. Refiro-me, por exemplo, ao Ricardo Velho, ao Mateus Fernandes, mesmo ao Gonçalo Guedes, ao Paulinho, jogadores que não têm sido chamados nas últimas convocatórias, tiveram a oportunidade de trabalhar durante alguns dias seguidos com o Roberto Martínez. E fora isso, na verdade, em termos competitivos, estes dois jogos não terão acrescentado muito ao que Portugal poderá fazer no Mundial de 2026. Para já, nas duas partidas, percebemos perfeitamente que o chip da competição do Mundial estava desligado. A equipa fez duas primeiras partes francamente aborrecidas, fraquinhas, insossas, com um ritmo muito baixo, com alguns problemas na ligação do jogo, que no fundo até é dos pontos mais fortes da equipa portuguesa, quando aquilo corre bem naquele meio campo, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, dá gosto ver a equipa a jogar, tanto contra o México como contra os Estados Unidos nas primeiras partes isso não aconteceu. Houve sempre uma melhoria nas segundas partes, sobretudo na segunda parte contra os Estados Unidos, que dos 4 períodos de jogo que assistimos, estou a dividir obviamente primeira parte, segunda parte de cada um dos compromissos, aquele que me pareceu mais positivo, mais bem conseguido foi precisamente a segunda parte contra os Estados Unidos, onde João Félix apareceu, por exemplo, muito bem, Ricardo Horta também agarrou bem aqueles minutos que lhe foram permitidos por Roberto Martínez, mas não podemos dizer que Portugal capitalizou estes dois jogos de uma forma extraordinária e que a equipa cresceu muito, até porque há muitas ausências destes 25 nomes que foram utilizados, e faço aqui já um pequeno parênteses porque Pote, Pedro Gonçalves, não jogou em nenhuma das partidas e provavelmente, apesar de Roberto Martínez ter dito o contrário, virá a ser prejudicado na escolha final por não ter jogado nestas duas partidas. Pelo menos foi protegido, foi isso que o selecionador português explicou, mas ao mesmo tempo acabou por não se mostrar em jogo, ao contrário dos seus concorrentes diretos para aquela posição, que é uma das posições com opções mais abundantes. De forma muito resumida, para concluir este primeiro ponto, Miguel, ou seja, parece-me que há aqui um acrescento positivo em relação ao número de opções genéricas para a seleção nacional. Há jogadores que acabam por entrar neste grupo maior de 50 nomes, por aí, pelo menos na nossa lista de opções. Aliás, nesta altura há uma votação a decorrer no 00 sobre os 26 convocados. Os nossos leitores podem escolher o seu plantel para o Mundial de 26 e vemos lá quase 60 nomes, portanto há aqui muita gente com qualidade para entrar neste grupo, mas como vamos ver mais à frente, a verdade é que a 2 meses da lista final, menos que isso, as dúvidas já não são assim tantas. Passando para o ponto de vista dos jogadores, falando aqui em termos estatísticos, quem foram os jogadores mais utilizados e quem é que teve menos minutos? Já falaste, por exemplo, do caso do Pote, não foi utilizado em nenhum dos jogos. O Pote não jogou e, curiosamente, o jogador mais utilizado nestas duas partidas foi o Bruno Fernandes, que fez 165 minutos. Fiquei surpreendido, porque nesta altura da temporada, com o Manchester United também a precisar de um Bruno Fernandes fresco, o Bruno acabou por ser submetido a um esforço grande na América do Norte. Esperava ter visto um bocadinho menos o Bruno Fernandes e um bocadinho mais do Mateus Fernandes, por exemplo,
só jogou 5 minutos na segunda partida, mas o Bruno Fernandes fez 165 minutos de jogo, é muita coisa com viagens, com treinos, portanto foi exposto aqui parece-me algum excesso de competição. Depois do Bruno aparecem o Gonçalo Ramos com 124 minutos e o Renato Veiga com 110. Curiosamente, eu acho que o Renato Veiga aproveitou melhor do que o Gonçalo Ramos. O Gonçalo, sem o Cristiano Ronaldo, estava à espera de mais qualquer coisa. Acho que teve muitas dificuldades em associar-se com os médios, com os extremos, de participar mais no jogo da equipa. Acho que o Paulinho, apesar de ter jogado muito menos tempo, mostrou que neste particular, neste jogo mais associativo, é uma opção mais forte para o Roberto Martínez do que o Gonçalo Ramos. Não estou a dizer que é um avançado mais completo, não estou a dizer que é um avançado melhor, mas neste particular de tabular, dar apoios frontais, o Paulinho é mais forte do que o Gonçalo Ramos. O Gonçalo é muito forte naquilo que nós sabemos. Reação à perda, ataque ao espaço, quando está inspirado no remate de primeira, mas nem isso acabou por aparecer. Portanto, os mais utilizados, Bruno Fernandes, Renato Veiga e Gonçalo Ramos. Os que jogaram menos, o Mateus Fernandes teve apenas 5 minutos de competição, mas conseguiu estrear-se, ao contrário do que aconteceu no passado, por exemplo, com Giovanni Quenda e Rodrigo Mora, contextos diferentes, naturalmente, estes 2 jogos eram amigáveis. O Ricardo Velho também, de uma forma muito justa e feliz, também conseguiu fazer a sua primeira presença pela Seleção A. Depois dos jogadores que jogaram menos tempo, o Gonçalo Guedes e o Ricardo Horta fizeram apenas 45 minutos. Curiosamente, o Gonçalo Guedes com uma nota muito negativa contra o México, trapalhão. Percebemos, e com todo respeito pelo jogador, que ele queria mostrar que merece estar neste grupo. Acho que teve um excesso de aplicação que lhe roubou muita lucidez, roubou-lhe alguma sensatez na escolha das opções a tomar. O Ricardo Horta, mais cerebral, mais fino com a bola, mais inteligente também na ocupação de espaços. Portanto, o Ricardo Horta com nota mais, o Gonçalo Guedes com nota menos nestes 2 jogos. Diria que é mais ou menos isto, Miguel. Houve aqui uma tentativa clara também de Roberto Martínez de repartir os minutos por todos os jogadores. Há vários jogadores que fizeram 90 minutos no total, portanto 45 minutos em cada um dos jogos, mas acima de tudo, nota para o desaproveitamento, parece-me, do Gonçalo Ramos destas 2 oportunidades que lhe foram dadas, o excesso de utilização do Bruno Fernandes e o Renato Veiga a crescer no lote de defesas centrais. Já falaste aqui um bocadinho, já tiveste aqui uma análise subjetiva a alguns jogadores. Que jogadores é que aproveitaram melhor estas oportunidades dadas por Roberto Martínez? Na baliza, diria que o Rui Silva e o José Sá demonstraram que Portugal pode estar descansado. Melhor o Rui Silva do que o José Sá, essencialmente no jogo de pés, mas 2 guarda-redes maduros, com muitos anos de competição, titulares das suas respectivas equipas. Se Diogo Costa tiver algum problema, Portugal e Roberto Martínez podem estar sossegados, porque estes 2 guarda-redes dão garantias. Depois, olhando mais para a defesa, sem Rubem Dias, parece-me que o Renato Veiga assumiu ali uma liderança do eixo da defesa. É um jogador que fez 110 minutos, jogou bastante tempo. Parece-me estar nesta altura à frente do Gonçalo Inácio e mesmo dos dois centrais do Benfica, o António Silva e Tomás Araújo. Nas laterais, há a dúvida do 4º lateral, assumindo que Cancelo, Dalot e Nuno Mendes vão ser chamados. Depois, Mateus Nunes fez 90 minutos, mas há a questão do Nelson Semedo, que é um jogador que tem estado sempre presente nas convocatórias, desta vez não foi chamado. Meio campo, o Samu Costa foi titular 2 vezes, jogou de início contra o México e os Estados Unidos. Se Roberto Martínez pretender um médio com intensidade, capacidade de roubar a bola, boa capacidade na reação à perda, que vive emocionalmente também os jogos, Samu Costa é um médio a levar a linha de conta para a lista final. Depois, com o Samu Costa em campo, parece-me que Portugal perde alguma fineza, algum critério, alguma delicadeza com bola, mas é um jogador que também aproveitou bem este estágio. Olhando mais para a frente, já referi há bocadinho, acho que o Ricardo Horta esteve melhor do que o Gonçalo Guedes, sendo que ambos jogaram uma parte. Ricardo Horta nota mais, Gonçalo Guedes nota menos, e depois na frente, entre Gonçalo Ramos e Paulinho, apesar de Gonçalo Ramos ter feito muitos mais minutos,
parece-me que Paulinho, sem ter feito nenhuma grande exibição, acho que mostrou que em determinados momentos do jogo pode ser mais útil do que Gonçalo Ramos. Portanto, eu acho que nesta altura sinto que Paulinho não é um nome que está afastado da lista final. Pelo contrário, parece-me que marcou pontos importantes com Roberto Martínez para essa convocatória a ser divulgada no final de maio. Já falamos de estatísticas, já falamos de números, já falamos das exibições. Do teu ponto de vista, que balanço é que Roberto Martínez faz deste estágio de preparação que culminou com os dois amigáveis? Nós já conhecemos Roberto Martínez, raramente vimos o selecionador a sublinhar pontos negativos nas exibições de Portugal. É um cavalheiro, é um homem que nas salas de imprensa se controla bastante e protege bastante os seus jogadores, olha sempre para o copo meio cheio. Ele em relação a estes dois jogos, ele diz que essencialmente tentou procurar novas soluções e experimentar novos conceitos táticos. Em relação às novas soluções, passa um bocadinho por estes jogadores que não têm estado nas convocatórias, trabalhar com eles mais de perto e dar-lhes alguns minutos, ok, aceito perfeitamente essa explicação. Em relação a novos conceitos táticos, não vi nada de diferente. O que se percebeu, e é perfeitamente normal, é que a equipa não esteve tão uniforme como costuma estar, tão harmoniosa como costuma estar. Portanto, houve aqui menos entendimento dentro de campo, o que é perfeitamente normal. Houve mais dificuldade na primeira fase de construção, com mais erros na saída de bola. Houve mais dificuldade na ligação entre os defesas e o meio-campo, uma coisa que Portugal faz muito bem. Neste segundo jogo contra os Estados Unidos, por exemplo, senti que a equipa estava a procurar essencialmente o Vitinha e a insistir muito nesse passe com o Vitinha, com os Estados Unidos a conseguir bloquear com alguma facilidade essa linha de passe. Mas essencialmente Roberto Martínez é um homem que privilegia muito a estabilidade no grupo de trabalho, que tem o grupo, não diria fechado, mas o puzzle está praticamente completo. Não me acredito que haja grandes novidades para a lista final, e destes 25 nomes, lamento apenas que Pote não tenha podido jogar, porque sendo um daqueles nomes que não está garantido no Mundial 2026, acaba por perder aqui duas boas oportunidades de mostrar que é um jogador de facto de excelência. Para terminar este tema do dia, façamos aqui uma pequena futurologia. A convocatória vai ser divulgada no final de maio, início de junho. Se o Mundial fosse amanhã, quem é que seriam os 26 jogadores eleitos por Roberto Martínez? O Miguel, pode acontecer muita coisa até lá. Podem acontecer lesões, podem acontecer problemas do foro pessoal, mas basta ir à lista que o 00 colocou na sua homepage hoje de manhã, simular a votação, para perceber que não há grandes dificuldades em chegar ao número mágico, aos 26 que vão ter o privilégio de representar Portugal nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Eu sei que parece um bocadinho simplista, mas eu fiz este exercício sem grandes dificuldades e cheguei aos 26 com alguma simplicidade mesmo. Há aqui 2 ou 3 dúvidas, mas não mais do que isto. Os guarda-redes, à partida, serão o Diogo Costa, o José Sá e o Rui Silva. No lote de defesas, os 4 laterais, nesta altura, parece-me que não andarão longe de Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes e depois Nelson Semedo e não o Mateus Nunes. Parece-me que se Nelson Semedo estiver em condições, será ele o escolhido por Roberto Martínez. Defesas centrais, a grande dúvida prende-se com o número de centrais, ou 4 ou 5. Se forem 4, parece-me que serão Rubem Dias, Renato Veiga, Gonçalo Inácio e depois um dos 2 centrais do Benfica, Tomás Araújo e o António Silva. Aqui permite-me colocar um bocadinho também da minha preferência pessoal. Gosto mais de Tomás Araújo, acho que é uma defesa mais estável, mais completo, com mais classe do que António Silva. Meio campo, à partida serão 6 nomes, sendo que 5 são indiscutíveis. Rubem Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves e Bernardo Silva. O 6º nome, eu diria que será, lá está, aquele médio mais de perfil de combate, mais de perfil defensivo, e eu diria que será uma escolha entre o Samuel Costa e o João Palhinha, sendo que o João Palhinha poderá ser penalizado pela época terrível do Tottenham e por não ter estado neste estágio. Mais à frente, saltando já para os pontas de lança, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos estarão certos. Nas minhas contas, o Paulinho também entra nos 26. Portanto,
incluo aqui o Paulinho neste lote de 3 pontas de lança, sendo que num torneio onde esperamos que Portugal vá longe, parece-me um bocadinho arriscado levar apenas 2 pontas de lança. Cristiano Ronaldo já tem 40 anos, 40 ou 41? Só 41. Pelo menos 40 anos tem, agora fiquei na dúvida se já fez 41 anos. Mas, portanto, para o meu raciocínio também não é importante. Cristiano Ronaldo, 41, exatamente. Portanto, Cristiano Ronaldo terá de ser gerido. Ele quer jogar sempre, mas já não é possível que ele faça 90 minutos em todas as partidas, ainda por cima num torneio curto, com recuperações também muito curtas. E depois parece-me que, por aquilo que eu vi nestes 2 jogos, que Paulinho é um avançado muito diferente do Gonçalo Ramos. Ao contrário daquilo que afirmou o Roberto Martínez, a única coisa em comum é que são ambos pontas de lança. Depois Gonçalo Ramos é muito mais físico, muito mais intenso, e o Paulinho é um avançado muito mais delicado. Pelas minhas contas, ficam a faltar depois 6 nomes para a posição entre extremos e avançados. E aqui, Chico Conceição, João Félix, Trincão, Pedro Neto e Rafael Leão são 5 nomes que estão aparentemente garantidos nesta escolha, e depois sobra uma vaga que será discutida aparentemente entre Ricardo Horta, Pote e Gonçalo Guedes. Destes 3 só poderá à partida ir um, mas como nós estamos aqui a ver, não será muito diferente disto, e parece-me que com alguma facilidade o Roberto Martínez vai chegar à lista final. E é com este exercício de futurologia que encerramos o tema do dia desta quarta-feira. Pedro, muito obrigado. Não se esqueça ainda de ouvir o Canto do Benfica e o Negócio Mistério que saiu durante esta manhã. Obrigado.